2025 já deixou um recado claro: não há espaço para improvisos. Meu nome é Grace Correia, você está no Gerenciando, o maior canal de comunicação de gerenciamento de empresas de todo o YouTube. Então fica com a gente, esse vídeo é para você. Você sabia que mais de 60% das empresas, elas têm uma margem abaixo de 10%? Esses são dados do Sebrae e do IBGE. Eu sei que pode ser chocante, mas me diga, tem como uma empresa se sustentar com margens abaixo de 10%? Fica praticamente impraticável, né? Esse papo vai nos levar a algumas conclusões. Uma das atividades que o empresário e o empreendedor precisa fazer, isso daqui é como tomar banho, escovar os dentes, é todo dia, rotina diária, olhar para o seu fluxo de caixa, olhar para suas margens, investigar como se fosse o Sherlock Holmes para saber o porquê alguns produtos ou alguns segmentos ou algumas regiões não estão trazendo o lucro que você espera. 2025 trouxe uma mensagem: crescer sem controle não é coragem, é um grande risco. Um segundo ponto que a gente precisa trazer para a nossa conversa é que as empresas elas não quebram por falta de venda. A gente precisa desmistificar isso. Tem muita gente falando que se não vender quebra, se não vender quebra. Mas decisões erradas nos levam para momentos de dificuldade. Então vamos ser honestos. Precisa vender? Precisa. Mas precisa vender bem, precisa vender para a pessoa certa, para o cliente certo, alcançar a audiência que faz sentido para você. Outro dado alarmante: 67% das empresas não utilizam indicadores, não controlam seus números. Agora eu pergunto, sem indicadores, como que toma decisão? Sem seus números, como você toma decisão? A mesma pesquisa nos mostra que 70% das empresas não falham no plano, elas estão falhando na execução. Então, tem alguns reels lá no Instagram, se você quiser dar uma olhadinha. Às vezes a gente está pensando que falta estratégia, às vezes a gente está pensando que falta plano. E na verdade a gente está falhando miseravelmente na execução do plano, que é o dia a dia, gente. É como tomar banho, como eu disse anteriormente nesse vídeo. A execução de uma estratégia ela precisa ser minuciosamente acompanhada, medida e traduzida. Isso é todo dia. As empresas que sobrevivem ao tempo, inclusive 2025, e estou falando especificamente de 2025 porque esse é um vídeo que a gente está fazendo para as reflexões desse ano, né? Como estamos chegando nas confraternizações, final de ano, celebração. Eu particularmente utilizo esse momento para fazer ponderações. E em 2025, as empresas que sobreviveram, e além de sobreviver, geraram um lucro, tiveram uma excelente performance, não foram as que venderam mais, elas foram as mais organizadas. Mito: problemas que causam e afetam as organizações são externos. Isso é completamente mito. A maioria predominante dos problemas que acontecem são internos. Problemas na gestão, problemas na interlocução com a equipe, problemas de interlocução com os clientes. Isso não é um fator externo, não é política, não é governo, não é concorrentes. Então, quanto maior esforço você colocar e aplicar naquilo que você detém controle, automaticamente você vai estar tirando uma trava e vai transformar essa trava em uma alavanca de crescimento para o seu negócio. 82% dos empresários entendem que o faturamento corresponde ao lucro, é equivalente ao lucro. Então, vamos desmistificar. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, mas é o caixa que é rei. Diga-se de passagem aí, meu grande mentor Marcelo Germano, que sempre está trazendo essa frase e eu concordo plenamente. Muitas vezes as pessoas acham que faturou muito, esse faturamento elevado, ele já é o lucro, e portanto vamos sair fazendo tudo o que precisa fazer porque eu faturei mais e eu tenho mais caixa. Mero engano. Essa é uma das maiores falhas cometidas.
olhando aqui para retrospecto e que a gente tem a oportunidade de corrigir a partir de 2026. Falando de gestão de risco, os passivos trabalhistas e passivos tributários, eles representam mais de 40% dos problemas, dos maiores problemas das organizações. Então vamos refletir um pouquinho. Tá difícil o capital de giro, tá difícil conseguir bons profissionais, está sendo desafiador, a gente está passando por um momento desafiador. Porém, decisões apressadas, inconsequentes, elas nos levam a gerar um passivo e colocar em risco o negócio e o sócio. Porque nesses dois tipos de passivo, não só a empresa corre risco, mas a pessoa física do sócio. Então vamos ficar atento, 2026, 2025 ainda é o momento para a gente poder refletir, corrigir a rota e a partir de 2026 executar um excelente plano dentro das organizações. Vamos fazer um combinado aqui? Que essa informação não vai morrer apenas na informação, que a gente vai utilizar ela para alavancar as empresas? Aqui uma grande oportunidade. Ao invés de a gente falar só dos riscos, somente dos passivos, a gente está falando de uma grande oportunidade. Você tem uma oportunidade de aumentar em 30% a sua eficiência operacional, reduzir perda de tempo, desgaste com a sua equipe, desgaste com o seu cliente, aumentando o investimento em tecnologia e automações. Hoje a tecnologia é acessível e sempre coloque na sua mente, há uma forma melhor de fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu só preciso descobrir qual é a maneira mais adequada e mais eficiente. Esse é o pensamento que a gente tem todas as manhãs para te atender e eu acredito que você também consiga ter uma estratégia e um pensamento assim para atender o seu cliente. Saiba, 2026 não vai exigir mais esforço. Ele vai exigir mais inteligência. Empresas orientadas a dados, segundo a McKinsey, têm 23% mais resultados do que as que não têm. Imagina, 1/4 do resultado só por conta do gerenciamento dos seus dados? Será que não vale a pena o esforço? Se a sua questão é velocidade, a organização de processos, ela vai te levar a crescer 2,5 vezes mais rápido e, diga-se de passagem, de uma maneira mais segura do que quem não tem nenhum tipo de processo. Então, vamos pensar em medir números, em olhar para os nossos KPIs, vamos pensar em organizar processos. A automação, a tecnologia reduzem até 80% erros operacionais. Então, vamos pensar, se a gente conseguir olhar para os nossos números, se a gente conseguir olhar para os nossos processos, atrelado à tecnologia, a gente está falando de 3 grandes pilares que vão aumentar seu resultado, trazer velocidade de crescimento e a qualidade que você precisa para alcançar resultados surpreendentes em 2026. E pense você que não é um esforço tão grande. Mira nos 3, que é sucesso. Falamos muito em escala nos últimos tempos, acho que é uma palavra da vez, da moda, todo mundo quer ser escalável, todo mundo quer ter um crescimento exponencial. Eu acho que esse é o objetivo da organização, se tornar sim uma empresa que alcance o maior número de pessoas com as suas soluções, mas crescimento com velocidade, sem processo, não é escala, é sobrecarga. Durante décadas, a gente esteve presente num cenário econômico brasileiro com uma regra tributária, com algumas premissas que por décadas perduraram. A regra do jogo mudou. E eu preciso ser bem honesta com vocês nesse ponto. A cada vez que nós nos aprofundamos na metodologia da reforma tributária, a gente entende que não é uma reforma de impostos, mas ela é uma reforma de fiscalização, ela é uma reforma de precificação e ela é uma reforma de contratação de serviços e contratação de fornecedores de mercadoria. Então, é muito mais uma reforma estratégica do que uma reforma tributária. Ela é muito mais uma reforma tecnológica e fiscalizadora arrecadatória do que uma reforma de tributos. Então, o jogo já mudou. Gente, a partir de 1º de janeiro, a mudança não tem mais volta. Os nossos clientes receberam essa semana a entrega de todas as configurações da reforma. Nós tivemos as orientações e workshops feitos para eles. Estamos apoiando nessa iniciativa que vai mudar o Brasil, definitivamente. Eu espero que os seus olhos estejam atentos, que você esteja bem assessorado também para você passar por essas etapas de uma maneira segura. É uma mudança que começa agora e não volta mais. Então só haverá espaço para quem estiver sabendo a regra do jogo, sabendo jogar o novo jogo. Então precisa sim se atentar. Não adianta se iludir.
as novas obrigações acessórias, a nova forma de cruzamento de dados, vamos dizer assim, ela cruza 90% das informações. Isso é alarmante, a gente nunca teve um cruzamento de dados tão eficiente e já é eficiente. O Brasil já é reconhecido por uma sistemática de arrecadação e fiscalização surpreendente. Receita Federal é vanguarda no que diz respeito à fiscalização. Isso vai se intensificar, 90%, vai sobrar quase nada de fora desse cruzamento de dados. Então é relevante sim. É relevante que você faça? Aí eu digo que talvez você não tenha esse conhecimento todo, né? Mas você vai precisar ser bem assessorado para não cair na armadilha e não correr o risco de 90% dos seus dados serem cruzados e você receber autuação. Essa é a grande diferença da reforma tributária. Você não vai receber uma notificação, você vai receber uma autuação. As falhas recorrentes, elas vão gerar 3 vezes mais riscos para a sua empresa. Então, não é só que 90% dos dados vão ser cruzados, mas esse cruzamento vai gerar para empresas desorganizadas e que não estão atentas às suas notas fiscais, 3 vezes mais chance de risco em autuação. Isso é muito, muito relevante. As margens, o impacto nas margens, elas tendem a cair 2 a 4 pontos percentuais em função da reforma tributária. Como mencionado anteriormente, a reforma tributária ela não reduz a carga tributária. Pelo contrário, para alguns segmentos vai aumentar bastante. Isso vai representar entre 2 a 4% dessas margens. Agora pensa, lá no começo do vídeo a gente comentou que as margens são de 10%. Em média, 60% das empresas têm margem de 10%. Imagina essa margem de 10% caindo 4 pontos percentuais. Ou você é estratégico, ou você atua preventivamente, ou você vai perder dinheiro e colocar a sua empresa em risco. Então lembre-se, 2026 vai premiar quem se antevê. Previsibilidade, não improvisos. Acabou a era do improviso do somebody love, gente. Agora é fato. Improviso não tem vez. Antes de pensar em crescer, seja honesto com algumas perguntas que eu vou fazer para você e como o meu compromisso nesse vídeo é trazer reflexão, então vamos refletir bastante, tá? Tenho dados confiáveis para decidir? Lembre-se que as empresas data-driven ou orientadas a dados, ela tem 5 vezes mais a capacidade de se antever e decidir. Se a sua empresa não está orientada a dados, saiba que seu concorrente está fazendo isso. E por isso que ele está crescendo. Os meus processos são escaláveis, eu consigo colocar pessoas em posições confortáveis de execução das atividades da minha empresa? Essa é uma pergunta relevante nos dias atuais. 60% das falhas estão ligadas à dependência de um único indivíduo. Esse já foi nosso problema, foi traumático, mas a gente decidiu priorizar processos e tecnologia para aumentar a nossa eficiência operacional. Vem junto com a gente, faz isso também na sua empresa. Seja um case de sucesso e não ignore esse pilar. O meu crescimento está preparado, está protegido dos riscos financeiros e tributários? Isso é uma pergunta relevante dada aos 40% de todos os riscos estão ligados a essas duas áreas, tributários, trabalhistas e financeiros. A falta de mapeamento dos riscos pode custar todo o lucro que você acumulou ao longo dos anos. Ele simplesmente leva embora, de uma hora para outra. A gente vai fazer mais uma promessa de final de ano, só que essa promessa vai ser diferente. A gente vai fazer juntos essa promessa. Vamos juntos nessa jornada? Vocês topam? Admitir, corrigir rota, não é falha, não é demérito. Ela é maturidade profissional. Significa que seu negócio cresceu, significa que você amadureceu. É o desabrochar que a sua empresa está esperando de você. Então você, empresário, não deixe de cumprir essa promessa de final de ano comigo, tá? Eu também tô junto aqui com você. A partir do momento que você decide mudar a sua rota e cumprir as suas promessas, você já mudou. 2026 já começou para você. E a única certeza que você tem é a tranquilidade de que você vai passar o ano sabendo que você tomou essa decisão e ela é irrevogável. Você já foi para frente, você já andou, você já está lá em 2026. Vamos fazer um diagnóstico estratégico. Vamos entender onde estão os nossos riscos e as grandes oportunidades, porque no diagnóstico também aparecem as oportunidades. Vamos revisar os nossos riscos, montar nossos indicadores estratégicos e os nossos KPIs. Vamos gerenciar a nossa empresa. E não é à toa que esse canal se chama Gerenciando,
porque ele é para ajudar você a gerenciar a sua empresa de uma maneira mais eficiente, mais objetiva, sem tanto nome técnico, sem tanta... É prático, aqui é prático, é dia a dia. O planejamento 2026 não vai ser baseado mais em sonhos, não tem Papai Noel no nosso planejamento. O planejamento 2026 vai ser baseado em dados, vai ser consistente, ele vai ser coerente com aquilo que eu vou conseguir executar em 2026. Então, fazendo essas 3 coisas, a gente já tem uma boa resolução de 2026 e aí sim fica mais fácil cumprir as promessas, porque elas são apenas 3 e elas vão trazer os resultados exponenciais que você está esperando há muitos anos. Gerenciando fica por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um bate-papo, uma reflexão sobre nós empresários no ano de 2025 e as nossas resoluções para 2026, baseada em dados, que é tudo aquilo que a gente trouxe nesse vídeo. São dados estatísticos, são dados que vão te ajudar a apoiar a sua empresa no novo modelo de gestão, numa nova mentalidade estratégica, e a gente está aqui para ajudá-los. A GSE e você tem tudo a ver. 2026 é o ano que você pode nos contatar para a gente fazer algo extraordinário pela sua empresa, porque o nosso papel aqui é te municiar de ferramentas de gestão, seja através do nosso vídeo, de podcasts, seja através do nosso serviço prestado. Então, 2026 seja cheio de boas resoluções, de uma excelente execução e que nós venhamos ser muito prósperos aqui no nosso país e apoiar muito mais causas, seja social, seja da nossa equipe, seja dos nossos negócios, de uma maneira extraordinária.